Então, queridos, estou aqui, né, gravando esse vídeo, falando do material da sexta remessa, da quinta remessa, que foi para vocês, tá? E onde vão ser trabalhados conteúdos sobre linguagem formal e informal, variedade linguística, HQ, que é história em quadrinho, biografia e interjeição, que são aquelas palavrinhas que vão exprimir sentimento de dor, alegria, né, de felicidade, de medo. A gente fala, ó, cruzes, viva, parabéns. Então, isso é interjeição. Sinônimos e antônimos, tá? Sinônimos são palavras parecidas e os antônimos é o contrário, palavras contrárias. Alto, baixo, triste, feliz, isso é antônimo. Gordo, magro, subir, descer. Agora, sinônimos são palavras parecidas na pronúncia. Então, é isso que vai falar o material de vocês, tá? O que vai estar falando, na verdade, esse material? Aqui tá os conteúdos. Então, vamos lá. Tem uma biografia da Eva Furnari. O que é uma biografia? É um texto, tá? A biografia da Eva tá aqui. Fala da vida dela. Tá falando um pouquinho, tá? Ela é escritora. Então, biografia é a história de vida de uma pessoa, tá? Aí tá perguntando assim, na primeira, de acordo com o texto, é correto dizer que Eva Furnari é brasileira, apesar de não ter nascido no Brasil? Sim, né? Sim ou não e por quê? Tá? Essa informação aí tá na primeira linha, na verdade, tá? Tá fácil para responder. Aí na 2 fala que ela é uma pessoa bastante conhecida, né? Por que ela é bastante conhecida? O que ela fez para ficar conhecida, a Eva Furnari? A 3. Quais os títulos dos 3 livros premiados com melhor ilustração infantil? Então, tá falando aí, tem 3 títulos que foram premiados, tá? No nível infantil, na faixa infantil. Quais são esses livros? São 3, tá? Aí fala assim, na 4, a Eva foi agraciada 3 vezes com o prêmio Jabuti, tá? Que ela foi agraciada. De repente ela vendeu, né? Publicou muitos livros e com isso ela foi agraciada. O que quer dizer agraciada? A 5, pode-se afirmar que Eva Furnari, o que ela é? A Eva. Tá? Então, tá fácil. Tá? Então, esse texto, eu já tinha falado no começo, né? Ele se trata de uma biografia que está contando um pouquinho da história da Eva. Tá? Que mais? A 7. O assunto principal. Qual é o assunto principal de uma biografia? Tá? O que eu conto na biografia? O que está contando aqui nesse texto? Está contando de quem? Tá? A finalidade do texto. Para que serve uma biografia? Para quê? Tá? Aí na 9, para vocês colocarem se é verdadeiro ou falso, em relação a algumas informações aí da Eva, tá? Coloquem se é verdadeiro ou falso. Presta atenção, também tá fácil, tá? A biografia tem informações relacionadas ao nome da pessoa, a data do nascimento. Aí depois o texto lido possui fatos irrelevantes. Irrelevantes quer dizer que não são importantes. O conteúdo é narrado em terceira pessoa. A terceira, ela não participa, ela só conta, né, a história. Há predomínio dos verbos no pretérito, quer dizer, tem alguns no presente, mas assim, o que mais tem é no passado, tá certo ou errado? Aí depois, o relato dos fatos no texto biográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças, sem o compromisso de dizer a verdade. Será que tá certo isso? O biografado, quem que é o biografado? É a pessoa da qual está se contando a vida dela. Em geral, uma pessoa importante, cuja vida e obra tem interesse, tá? Então, tá fácil. Aí, vocês vão escrever por extenso esses números aí,
tá? Só escrever certinho. Que nem se tivesse, que nem 30, escreve 30. Depois 1900 e vai, tá? Aí a 11 é a tirinha do Chico Bento. É a tirinha aqui, tá? Que tipo de linguagem ele tá usando, o Chico? Que linguagem que é essa que ele usa? Ele tá usando uma linguagem padrão, aquela que tem as regras? Uma linguagem formal, aquela que tem as regras? Ou variedade sociocultural? É do jeito que ele fala, como se fosse a caipira. Como que ele tá falando aqui, essa sociocultural? Tá de acordo onde ele mora, a idade dele, o local. Aí vocês vão reescrever a fala do Chico Bento do segundo quadrinho, tá? Passando para a forma padrão, que é a linguagem certa, correta. Tá? Então vocês vão escrever corretamente. A C vocês vão marcar formal ou informal. A formal é a linguagem certa, correta, padrão. E a informal é do dia a dia. Então, só colocar CF de formal ou I de informal. Aí a D, vocês vão assinalar a alternativa que não condiz, que não está de acordo com o texto, tá? O que é não condizer? Não estar de acordo. Aí a 6. Onde o Chico e a professora estão? Onde eles estão? E que elementos comprovam a sua resposta? Ah, eles estão no, por exemplo, eles estão no campo, que está comprovando no campo árvores, animais, capim, grama, tá? Então, onde eles estão, se não colocar onde eles estão, o que está comprovando? Então, o que comprova, o que tem aí? O que tem as imagens, tá? Comprovem com as imagens, fala o que tem. O que significa a expressão facial da professora no segundo quadrinho? Significa o quê? Que ela ficou chateada, que ela ficou feliz, que ela ficou surpresa, o que significa aí? Tá? Na F, a expressão dessa professora. A 12, vocês vão ler o e-mail, presta atenção nessa mensagem, olha o jeito que ela está escrita, tá? Então, será que essa linguagem está adequada para uma situação de comunicação? Tá aqui o trabalho de ciência, será que tá certinho? Tá? Que tipo de linguagem foi utilizada? Formal ou informal? Então, a formal é que tem as regras e a informal não segue regra nenhuma. Aí a D, só escrever de acordo com a norma padrão. PSOR, como é que escreve PSOR? VC, escreve da forma certa, correta, tá? O que o texto do exercício 11 tem em comum com o texto do exercício 12? O que eles têm em comum? Que tipo de linguagem que eles apresentam, tá? Qual linguagem? Formal, informal. Aí vocês vão ler o fragmento, né? 13, que é esse pedacinho aí, tá? Da Heloísa Perissé. Depois, a linguagem do texto está adequada à situação? Não ou sim, tá? Vocês vão marcar o X aí. As expressões usadas por Tati ainda são faladas pelos jovens? Sim ou não? Tem para marcar o X também, tá fácil essa, tá? Então, vocês escolham. Depois, lê o conceito de interjeição. Interjeição é aquela palavrinha que indica qualquer sentimento, seja ele bom ou ruim. A gente fala, né? Tá contente, fala viva, parabéns, ê! Ai, ui, ó. Então, isso são interjeições, tá? São pequenas palavras que vão expressar qualquer sentimento. A gente fala cruzes, né? De medo, cruzes. Tá com nojo, fala ec, ec. Então, isso são interjeições, tá? Palavrinhas que vão expressar qualquer sentimento. Essas palavrinhas sempre vêm acompanhadas do ponto de exclamação, sempre, tá? Aí depois na 14 tá pedindo para sublinhar a interjeição relacionada às emoções, que nem caramba. Caramba seria o quê? Alegria, aborrecimento, desejo, advertência, admiração, né? Cuidado. Então vocês vão escrever.
tá? As interjeições já foram sublinhadas, né? Já passou um tracinho nelas. E o que significa cada uma? Então, escreve na frente. A 15 é a mesma coisa, que nem bravo, bravo, muito bem. Então, isso significa espanto, aplauso, preocupação, animação ou pena. Então, escreve na frente, tá? É para escrever. Qual que é de espanto, qual que é aplauso, qual é preocupação, qual é de animação e qual é pena. Então, é para escrever. A 14 é a mesma coisa. Qual conjunção é de alegria, qual é de aborrecimento, qual é de saudação, desejo, advertência ou admiração. A 16, vocês vão reescrever esses trechos, substituindo o que estiver em destaque por interjeições, tá? Já são 8 horas, disse a mãe admirada. Então, como que a mãe pode falar? Puxa, nossa, já são 8 horas. Então, vocês vão colocando interjeições aí, tá? Que nem façam silêncio, precisa explicar esse assunto. Então, seria o que aí no silêncio, no lugar do silêncio? Conseguir ser aprovado. Aí, antes do ser aprovado, conseguir ser aprovado, o que eu posso colocar aí? Tá? Agora vamos ter a nossa casa. Então, quer dizer, nossa, que beleza! Agora vamos ter a casa. Então, a interjeição sempre coloca antes de começar a frase, tá? Sempre no comecinho. Aí a 17 é para assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então, qual preenche? A letra A, B ou C, que dá certinho aí. Aí faz um X, tá? A, B, C ou D. A 18, Nossa Senhora, como você pôde fazer isso? Então, esse Nossa Senhora seria do que aí? Espanto, saudação, satisfação, desejo. Que sentido que seria esse nossa aí? Depois a 19. Assinale a oração que expressa pena. Qual delas aí? Que a pessoa fica com pena, que a pessoa fica com dó da outra. Aí a 20, vocês vão completar as frases abaixo com as interjeções do quadro. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alô, socorro, oxalá. Oxalá é uma interjeição que significa, né? Oxalá quisesse isso, tomara que dê tudo certo, tá? A 21 é para vocês colocarem qual é o conceito certo aí da interjeições, qual é o conceito de onomatopeia e formato de balões, tá? Para associação das colunas, qual que é o que aí? Então, a interjeição são essas palavrinhas que indicam, né, como é que estão as personagens. Onomatopeia são aquelas palavras que imitam sons. Os formatos de balões, né, para dizer aquilo que o personagem quer falar, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Então, é para vocês associar as colunas aí. Depois tem a tirinha do Cebolinha, tá? O que a palavra bum está indicando? Está imitando o som do que? Esse bum, 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 bum. Som do que? Aí no último quadrinho tem uma onomatopeia. O que ela está indicando? O que esse buá, buá, buá indica? Tá? Nessa tirinha foi utilizada a linguagem verbal, não verbal ou uma mistura das duas. Ó, a verbal é escrita, a não verbal só tem imagens. Ou foi utilizada as duas? Tá? Então explica aí. A D, no caso da tirinha, seria possível sua compreensão sem a linguagem verbal? Daria para entender? Se não tivesse a linguagem verbal? Por quê? Então explica. Não, não daria porque e vai, tá? Então tem que explicar, não se esqueçam disso. Aí depois, na página 7, tem o Cascão aí, Cascão e a Mônica, tá? Que sentimento cada um deles parece demonstrar? Estão felizes, estão tristes, como é que eles estão? Que elementos da imagem transmite o tipo de sentimento? Como que eu posso, se eu falar que ele está triste, como que eu provo que eles estão tristes? Se eles estão felizes, como é que eu provo? Que elementos, né, da história em quadrinho permite me falar isso? Pela face, pelo gesto, como que é?
Terceiro quadrinho, a Mônica desmaia. Por que ela está desmaiando? A D, que elementos da imagem comprovam a sua resposta? Tá? Então, para você responder a C, que elementos que você usou para comprovar o que você está respondendo? Tá? Então, que ela teve que fazer alguma coisa aí, não foi? O que ela fez? Aí, nesta tira a linguagem verbal e não verbal se complementam, quer dizer, uma completa a outra, uma precisa da outra. Explique o que isso significa. Tá? Então, por que é importante usar a linguagem verbal e também a não verbal? Então, por que é importante eu usar as palavras juntamente com as imagens? Por quê? Aí a 24, vocês vão ler essa conversa entre as duas alunas e responder. As duas tiveram opiniões semelhantes, quer dizer parecidas, a Bia e a Larissa. Aí a B, que palavras ajudaram você a descobrir? Então, que palavras que as duas falaram que são parecidas? Então, coloquem aí. Então, as palavras que você copiou são chamadas sinônimos. Então, o que são sinônimos? São palavras parecidas, que nem casa, lar, feliz, alegre. Isso são sinônimos. Então, onde está isso no texto? Palavras que têm o significado parecido nessa 24. Aí a C, vocês vão ordenar as sílabas para formar palavras. Tá? Então, elas estão embaralhadas. Então, que palavra é certa aí? Tá? O que dá para saber? Que nem, por exemplo, se elefante tivesse escrito ao contrário, tá? Então, dá para eu formar. Então, eu vejo que elas estão embaralhadas, eu vou tentar adivinhar, tá? Essa C. A 25 tem uma outra conversa entre os dois amigos. Eu não tô mostrando a minha aqui porque já tem resposta, viu? Então, não dá pra... porque já tá respondido. Por isso que eu não tô mostrando dessa vez. Eu não tirei uma cópia. Preciso tirar uma cópia. Os dois meninos tiveram opiniões semelhantes sobre a tarefa? Sim ou não e por quê? Nós tiveram opiniões parecidas? Que palavras ajudaram você a descobrir? Tá? Então, coloca as duas palavrinhas aí. Tem um par de palavras. Então, antônimos são as palavras contrárias, de sentidos opostos, tá? Aí a 26, que é esse quadro, que é o último, vocês vão pintar o quadro, tá? Pega um lápis de cor aí, ou aquele marca-texto. Pode usar o Google para ver o significado, tá? Quem tem dicionário. E que nem, por exemplo, tem sempre a palavra-chave, tá? E aí, que nem célere. O que significa célere? Tá? Significa ritmado, famoso, tristonho ou lento. Então, procura o que significa célere e vê o contrário, né? Acha a palavrinha, por exemplo, tá ok? O significado, então o contrário. É sempre para colocar o contrário dessas para pintar, tá? Então, antônimos são palavras. Complete a frase a seguir com o que você entendeu da explicação. Então, o que são antônimos? Pinte o quadro que corresponda a um antônimo da primeira palavra em destaque, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aí amor, né? Amor é um sentimento, tal. Então, qual é o contrário de amor? Amor significa ódio, tá? Então, o contrário. Então, aqui vocês vão pintar de cada palavra-chave aqui qual é o antônimo delas, tá bom? Bom, qualquer dúvida, vão perguntando, tá? Eu gravei esse vídeo para ajudar. Se tiver dúvida, vão me mandando, manda no grupo, porque de repente a dúvida de um é a dúvida do outro, eu vou respondendo, tá bom? Beijinhos. Estou à disposição, viu? De vocês.